pessoal, tudo bem? Eu me chamo Fradique Júnior e no vídeo de hoje nós vamos tratar de direito administrativo. Vamos analisar as 5 questões que foram cobradas na última prova da Polícia Civil da Paraíba, que ocorreu em 2009, e em seguida nós vamos observando, ponto a ponto, os temas que foram cobrados. Inicialmente nós vamos observar o que fala o artigo 37 da Constituição Federal, que trata de administração pública. Então você tem que observar que a administração pública, no artigo 37, ele vai dizer lá que a administração pública, né, vai se basear em alguns princípios, vai seguir alguns princípios. E quais são eles? Nós usamos o mnemônico LIMP, que é o princípio. Então a administração pública vai ter que seguir, vai se basear nesses princípios, que é o princípio da legalidade, o princípio da impessoalidade, o princípio da moralidade, o princípio da publicidade, o princípio da eficiência. Então, diante desses princípios básicos que constam na nossa Constituição, é a base, onde é o norte que a administração pública deve seguir. É o quê? Atuando com base nesses princípios, a administração pública vai praticar os seus atos. Então, dentro do princípio da legalidade, a administração tem que atuar com base na lei, tem que fazer aquilo que está o quê? Prescrito em lei. Isso é a legalidade. A impessoalidade é o administrador, o servidor público, o órgão, o ente, atuar de forma que vise o quê? O interesse público, com impessoalidade, sem colocar os seus interesses pessoais naquele ato. Então, tem que atuar com impessoalidade, com legalidade e dentro da moralidade. Então, o princípio da moralidade prega que o agente público ele vai atuar tendo como base princípios éticos, condutas morais, dentro da ética e da moral. Então, também deve observar o princípio da publicidade. O princípio da publicidade é onde os atos administrativos, os atos da administração, devem ser públicos para dar o quê? Maior, para dar uma certeza de que aquele ato está sendo praticado com transparência, com publicidade. Com isso, dando publicidade, vai se observar, vai poder, os administrados vão poder observar se aquele ato está dentro da legalidade, se ele preenche outros requisitos, né? Também, diante do princípio da eficiência, tem que se observar o princípio da eficiência. Então, esses atos, esses princípios básicos que a administração tem que seguir, nós temos também o princípio da eficiência. Lembrando que o princípio da eficiência foi inserido pela Emenda Constitucional número 19 de 98, emenda constitucional essa chamada de reforma administrativa, e aonde o princípio da eficiência prega que a administração deve atuar, o agente público deve atuar, o servidor público deve atuar e prestar um serviço de qualidade. A administração tem que prestar um serviço de qualidade, tem que entregar de forma eficiente esse serviço. Então, observando isso, o princípio da eficiência foi incluído na nossa Constituição de forma expressa, com essa emenda constitucional. Apesar de a doutrina já anterior, tem um posicionamento anterior a essa emenda constitucional, de que a doutrina já falava que esse princípio da eficiência estava implícito, e depois veio de forma explícita por meio da emenda constitucional número 19. Esse princípio também, ele nasce de um princípio do direito italiano, chamado o princípio da melhor administração. Então, da melhor administração. Então, com base nesse princípio, foi que criou-se essa teoria, esse princípio da eficiência, e veio aqui para o direito brasileiro, né? Diante disso, nós vamos observar que a administração pública, como visto no artigo 37, segue esses princípios, rege-se por esses princípios, e ela se divide de que forma? De uma forma que a administração pode ser direta, pode ser indireta, pode ser fundacional também. A administração pública é o conjunto de entes, de órgãos que prestam serviço público, com interesse público, prestam serviço, entregam um serviço à sociedade, um serviço público. E essa administração pode ser direta, indireta, fundacional. A direta são aquelas ligadas diretamente aos entes públicos, à União, aos estados, aos municípios. Então, se o órgão ele presta um serviço, ele é um órgão ligado diretamente à União, aos estados, ao município, ele é um órgão da administração direta. Se ele é um órgão que é autônomo, ele tem autonomia administrativa e financeira, ele tem uma personalidade jurídica, tipo uma autarquia, aí ele já passa a ser um órgão da administração indireta. Como exemplo, nós temos a autarquia.
E temos também a parte da fundacional, da administração fundacional, que vem com as suas fundações públicas. Com as suas fundações públicas. Então, a administração pública se divide dessa forma: a administração pública direta e indireta, e fundacional também. Aí, entendido essa parte da administração pública, vocês devem observar que passamos agora aos agentes públicos. Os agentes públicos que vêm na nossa Constituição com várias regras, e lá você vai ver que nós temos servidores públicos, nós temos os funcionários públicos, nós temos os servidores públicos, que são aqueles servidores o quê? São os efetivos, e temos também os servidores comissionados. Então nós temos os efetivos e temos também os em comissão. E em seguida nós temos os agentes públicos, chamados de funcionários públicos. E quem são esses agentes públicos, funcionários públicos? São aqueles que estão empregados nas empresas públicas federais, nas sociedades de economia mista, porque eles entram lá no serviço público, da fundação pública, da empresa pública, por meio de concurso público, mas eles são regidos pela CLT. Eles são regidos pela CLT, então eles obedecem às regras de direito trabalhista da CLT, mas o seu ingresso, o seu acesso àquela função pública, dentro da empresa pública, dentro da sociedade de economia mista, é por meio de um concurso público. Então, os funcionários públicos, eles ingressam por concurso público também, mas são regidos posteriormente pela CLT. Já os servidores públicos e os servidores públicos efetivos e os em comissão, eles também ingressam por concurso público, de provas ou de provas e títulos, mas o efetivo tem a característica de estabilidade e de seguir na carreira, nos cargos de carreira. E o cargo em comissão não tem estabilidade, é de livre nomeação e livre exoneração. Lembrando que os cargos em comissão é para os cargos de direção, chefia e assessoramento. Direção, chefia e assessoramento. Direção, chefia e assessoramento. Lembrando que os cargos efetivos, eles são providos por meio de concurso público, de provas ou de provas e títulos. E a duração de validade do concurso público é de até 2 anos, podendo ser prorrogado por igual período. Lembrando também que esses servidores efetivos serão remunerados por subsídio e deve-se observar o teto remuneratório. Que consta da Constituição Federal. Passando à parte dos atos administrativos, nós temos que os atos administrativos podem ser atos normativos, enunciativos, ordinários e negociais. Os atos normativos, nós temos como exemplo a publicação de regulamentos, de normas, de leis, de decretos. Os atos enunciativos são atos que declaram alguma situação, como um atestado, um aviso, então são atos enunciativos. Os atos ordinatórios são atos que a administração vai publicar e vai praticar esse ato com o fim de que os administrados cumpram aquele ato. Os atos ordinatórios, nós temos exemplo de atos circulares, ofícios, né? São atos ordinatórios. Eles vêm com uma carga de alguma ordem. Já os atos negociais são atos em que a administração pública vai atuar ali, podendo conceder podendo praticar um ato de concessão para o particular. Um ato negocial também pode praticar um ato de permissão. Então, atos de permissão, de concessão, para que a pessoa instale um comércio em algum local. Então, são atos negociais da administração. Então, atos normativos, enunciativos, ordinários e negociais. Mais à frente nós vamos ver os atributos desses atos. Os vários atributos que nós vamos ver aqui durante as questões. 4 atributos, né? Na verdade, 4 atributos que nós vamos ver aqui nas questões. Em relação à responsabilidade do ente público pelos atos praticados, ou seja, a responsabilidade da administração pública, ela é o quê? Objetiva. Nós já sabemos que ela é objetiva. Essa responsabilidade objetiva decorre da teoria do risco administrativo, teoria adotada pelo direito brasileiro. A teoria do risco administrativo vai dizer que a administração pública responde objetivamente pelos atos praticados, né? Se esses atos forem comissíveis, Decorrente também isso de quê? Da adoção da teoria do órgão, ou teoria volitiva, onde a teoria volitiva vai dizer o quê? A teoria do órgão, a teoria volitiva vai dizer que a ação e o ato praticado pelo agente público, pelo servidor público, representa o quê? Representa a vontade daquele órgão, representa a vontade
do serviço público. A vontade do órgão público é representada pela atuação do seu agente, do seu servidor público. Então é o que fala a teoria evolutiva, a teoria do órgão. E com isso nós vamos agora observar a primeira questão de direito administrativo. E aí vocês vão ver que a prova foi bem puxada e cobrou bastante conteúdo, bastante conhecimento dos candidatos. Vamos lá. Em relação à questão 41, nós temos que a questão 41 tratou das formas de extinção do ato administrativo. Vamos lembrar? A forma de extinção do ato administrativo, nós temos como forma de extinção do ato administrativo a caducidade, a contraposição, a cassação do ato, temos também a anulação e temos também a revogação. Né? Temos também a anulação e temos também a revogação. A anulação também é chamada de invalidação. Né? Quanto às formas de extinção do ato administrativo, a caducidade é o quê? É quando o ato, baseado em uma lei anterior, ele deixou de ser necessário em decorrência do surgimento de uma nova lei. Então, aquele ato foi praticado pela administração quando da validade de uma lei anterior. E vem o surgimento de uma nova lei e aquele ato acaba perdendo a sua validade. Então, por meio do surgimento de uma nova lei, o ato caduca. Então, a gente chama de caducidade. Então, por meio do surgimento de uma nova lei, que tornou aquele ato caduco, então ocorre a caducidade. Já a contraposição ocorre com base num novo ato. Então, em um novo ato. Então, a administração praticou um ato concedendo que o particular faça determinada função. E aí a administração depois publica outro ato que proíbe ele de praticar aquela função, de exercer aquela função ali no local público. E aí, em decorrência de um novo ato, o que ocorreu? Ocorreu a contraposição da administração. Então, ocorreu a extinção do ato administrativo, que foi o ato anterior, por meio de quê? Por meio de uma contraposição, um novo ato que a administração praticou e fala de forma diferente. Então, pode ocorrer a extinção por meio da contraposição, é por meio de um novo ato. Então, veja, caducidade é por meio de uma nova lei, que invalida o ato anterior. A contraposição é por meio de um novo ato da administração, que torna aquele ato anterior inválido. Já nós temos agora a cassação. Ocorre por culpa do beneficiário que descumpre as condições. Então, a administração publica um ato para que o particular ele exerça determinada função em um local público. E ele vai lá e ele passa dos limites. Ele descumpre algumas condições daquele ato. O que é que vai ocorrer? A cassação. Vai ser cassada a licença dele. Vai ser cassado. Então, é uma forma de extinção do ato administrativo é a cassação. A cassação por descumprimento do próprio beneficiário. Então, nós temos aqui em seguida as duas que são mais perguntadas em provas de concurso, que é a anulação e a revogação. A anulação, também chamada de invalidação. A anulação ocorre pelo desfazimento de um ato ilegal. Então, se o ato foi praticado contra a lei, o ato é ilegal, vai ocorrer o quê? A anulação do ato administrativo ou a invalidação do ato administrativo. E se o ato ele é praticado, o ato é válido, mas a administração entende que por conveniência e oportunidade não é mais conveniente aquele ato, não é mais oportuno, a administração vai e faz a revogação. A revogação é quando o ato é válido, ele está também dentro da lei, mas não é mais oportuno, não é mais ali, não tem mais interesse, não tem mais conveniência para a administração manter aquele ato. Então, essas são as formas de extinção do ato administrativo. Por caducidade, quando é nova lei, por contraposição, quando é um novo ato da administração, por cassação, quando o particular descumpre as condições, por anulação ou invalidação, quando o ato é ilegal, por revogação, quando a extinção do ato válido é por conveniência ou oportunidade. Na questão 41 da prova de 2009, o gabarito é a letra A. O gabarito é a letra A, que falou que o desuso não é condição suficiente ou requisito suficiente para a revogação de um ato. Isso é verdade. Se tratar só de desuso, desuso não é forma de extinção do ato, desuso não é requisito para a extinção de ato administrativo. Então, gabarito letra A está correto. Na letra B, eles trataram de que, em razão da natureza, o ato vinculado, em regra, é revogado, mas só que os atos vinculados, eles não são, em regra, revogados, porque o ato vinculado,
ele tem que obedecer o que a lei prescreve, o que está na lei. Então, se ele é um ato vinculado, a administração pratica ele com base no que a lei fala. Está errada a questão porque diz que o ato, na alternativa B, está errado porque fala que o ato vinculado, ele deve ser revogado, e não deve ser revogado, né? Em razão da natureza do ato vinculado, não é regra que ele vai ser revogado, não é regra. Já na letra C, a revogação do ato administrativo vai dizer lá que a revogação tem efeito ex tunc, está errado, porque não é efeito ex tunc, não vai gerar efeito contra todos os atos, vai ser um efeito ex nunc, que é dali para frente. Quando o ato é revogado, aí os seus efeitos deixam de surtir a partir do momento que ele é revogado, dali para frente. Os atos praticados anteriormente vai continuar existindo, valendo, né? E também o ato, ele, além de ser ex nunc, ele é revogado por conveniência e oportunidade. Ele é revogado por conveniência e oportunidade, e não vício de legalidade, como tem na letra C. Isso está errado na letra C. Na letra D, a invalidação e a revogação do ato, a validação e revogação do ato, e a revogação do ato vai se analisar por meio de um critério de conveniência e oportunidade, e está errado a letra D, porque a invalidação é o mesmo que anulação. Se é invalidação mesmo que anulação você lembra que é por quê? É por meio de uma ilegalidade, quando o ato é praticado contra a lei. E não, ele não vai ser avaliado por meio da conveniência e oportunidade. A questão fala que vai ser avaliado, vai ser revogado por meio da conveniência e oportunidade, por meio de um vício de ilegalidade. Está errado. Né? Na letra E, a alternativa E, diz que a administração pública não encontra limites, né, na Constituição Federal, né, para essa prática dos seus atos, e o que não é verdade, por isso que está errado a questão. Porque a administração encontra limites, sim, encontra limites diante do seu poder de autotutela. A administração está limitada porque a Constituição garante o quê? Garante o devido processo legal, garante a ampla defesa e garante o contraditório a todos. Né? Mesmo contra os atos da administração, é garantido o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório. Então, gabarito da questão 41, letra A. Vamos à próxima questão. Olá pessoal, nessa questão 42, vocês vão ver que o examinador tratou do princípio da eficiência. O princípio da eficiência é um dos princípios da administração pública, que a administração pública deve se basear, inserido pela emenda constitucional número 1998, que tratou da regra. Né? Nós vamos ver que o nosso gabarito é a letra E. É a letra E porque a transparência é igual à eficiência, porque transparência decorre de um princípio da publicidade, onde os atos da administração devem ser públicos e transparentes, levando assim ao conhecimento de todos e surtindo seus efeitos, né, da eficiência. Então, nosso gabarito é a letra E. Está correta a letra E. Já a questão, a alternativa A falava que não se pode a administração reduzir a burocracia, porque é um mal necessário, né? Também não pode reduzir as formalidades, que isso daí não seria preciso. E está errado, porque o que preza-se no princípio da eficiência é o quê? É um serviço com celeridade, um serviço que atenda ao público e que seja prestado com eficiência e com celeridade. E não um serviço burocrático, demorado, que não atenda ao administrado. Então a alternativa A está errada. Na alternativa B, dizia que o princípio da eficiência não atingiria o poder legislativo e o judiciário. Está errado, porque o artigo 37 da Constituição Federal preza que os princípios básicos é para toda a administração. Então, toda a administração pública rege-se pelo princípio da legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, se é toda a administração pública, são todos os poderes, executivo, legislativo e judiciário. Então, está errada a alternativa B. Já a questão número C, alternativa C está errada por quê? Porque ele tratou de um tema chamado gestão participativa. A gestão participativa, ele diz que não tem, estava falando da alternativa, que não tem ligação e não funciona junto do princípio da eficiência, de uma administração eficiente. Está errado, porque tem ligação sim, e e trabalham junto, podem trabalhar junto, porque a gestão participativa, ela visa o quê? A cooperação de todos, com um fim só, para buscar uma melhoria, para buscar
um melhor desenvolvimento dos serviços, seja na atuação em setores privados, seja na atuação em órgãos públicos. Então, a administração, a gestão participativa também faz parte também do princípio da eficiência. Está dentro, vai se prestar um serviço com eficiência. Então, a alternativa C está errada porque ela falava na alternativa que não tinha relação. Na alternativa D, dizia que imparcialidade e neutralidade, não um serviço prestado com imparcialidade e com neutralidade, não queria dizer que seria um serviço eficiente. Está errado também, porque são dois preceitos que estão ligados sim à eficiência. Se o agente público, o servidor público, ele presta um serviço com imparcialidade, com neutralidade, só visando o fim público, que é o bem público comum, o bem público, aí ele vai sim estar tendo uma ligação com o princípio da eficiência e vai surtir efeito e vai trazer esse princípio da eficiência à tona. Né? Então, a alternativa D está errada também por isso. O nosso gabarito, letra E, o princípio da transparência é igual da eficiência, o princípio da transparência que vem do princípio da publicidade que decorre e eles estão estritamente ligados, porque se você dá transparência a um ato, aquele ato vai surtir efeito, vai atingir mais pessoas e o administrado ele vai poder visualizar e ver se você está cumprindo outros requisitos e aquele ato vai surtir efeito. Com a transparência, com a publicidade, ele vai ter eficiência. Vamos à próxima questão. Escreve o artigo 37, que visa o quê? Visa que os cargos sejam preenchidos por concurso público, visa que os cargos de confiança são preenchidos por cargos efetivos, por servidores efetivos, e os cargos em comissão sejam preenchidos por servidores de carreira na função de direção, chefia e assessoramento. Então está tudo errado. Letra C errado também, letra D também errado. Fere a regra do concurso público, que o servidor público ele tem que ingressar no serviço público por concurso público, e não por meio de indicação ou por meio de cargos sem concurso público. Então, gabarito da questão 43, a letra E, tudo certinho como prescreve o artigo 37, diz lá na alternativa E que fere o que prescreve, vai contra do que prescreve o artigo 37, inciso 5 da Constituição. E é esse gabarito, letra E. Vamos ao número 44, ela tratou dos atributos administrativos. Nós temos os atos administrativos e esses atos administrativos têm atributos. Quando a administração pratica ele tem os seus atributos, suas características. Vamos lá. Os atributos do ato administrativo, só relembrando aqui, antes de responder a questão, nós temos que eles têm 4 atributos. Todo ato administrativo ele vem inserido os seus atributos, que são o quê? A presunção de legitimidade, a autoexecutoriedade junto da exigibilidade, e a tipicidade e também a imperatividade. Então, visto que a presunção de legitimidade é o quê? Presume-se que o ato ele é praticado porque ele está praticado porque existe uma lei, né, autorizando que ele seja praticado. Ele está dentro do que a lei prescreve. E essa presunção de legitimidade, ela é chamada na doutrina de juris tanto ou iuris tanto. Então, você vai ver esse termo em latim, às vezes em prova quer dizer que é uma presunção, o quê? Relativa. Então, é uma presunção relativa. Quando se falar em presunção de legitimidade como atributo do ato administrativo, essa presunção é iuris tanto, ou seja, é uma presunção relativa. Aí você vai ver que também tem o atributo da autoexecutoriedade, que é quando o ato administrativo ele é praticado, entende-se que ele é autoexecutável. Ele não precisa da autorização do Poder Judiciário, da autorização de outro poder, de outro órgão, para ser executado. Ele é autoexecutável, ou seja, tem autoexecutoriedade, é um critério, é um atributo do ato administrativo, é a autoexecutoriedade. E também a exigibilidade, ou seja, a exigibilidade ela decorre da autoexecutoriedade. Se um ato é publicado, ele tem presunção de legitimidade, ele é autoexecutável, ele é o quê? Automaticamente ele é exigível. Então a exigibilidade decorre da autoexecutoriedade. A tipicidade, então entende-se que o ato tem esse atributo de tipicidade porque ele é uma norma publicada, ele é uma norma inserida. Então, ele é típico, ele é um ato praticado que está descrito na norma, então ele é típico.
Então tem esse atributo de tipicidade. Também imperatividade é um atributo do ato administrativo que está já implícito nos atributos do ato administrativo e explícito porque é uma forma. A imperatividade é o poder da administração de quê? De impor o seu ato, de fazer com que seja cumprido aquele ato. Então ele é imperativo, é um ato de império. A administração publica e faz o ato, pratica o ato independente da vontade do particular. Então, esses são os atributos do ato administrativo: presunção de legitimidade, autoexecutoriedade e a exigibilidade que decorre da autoexecutoriedade, a tipicidade e a imperatividade. Lembrando, a presunção de legitimidade é iuris tanto, ou seja, relativa, cai em prova. Vocês vão ver agora na questão 44, na letra A, alternativa A, o examinador, veja, para escrivão e agente, cobrou termos em latim. A CESP, já foi a CESP em 2008, 2009, fez a sua prova lá para a Polícia Civil da Paraíba. Cobrou termos em latim, né? Aprofundou um pouco mais aí. Ela diz lá que a presunção de legitimidade, que é um atributo do ato administrativo, é iuris et de iuris. Iuris et de iuris é uma presunção que absoluta. Está errado a alternativa A. Não é absoluta. Está errado porque não é absoluta. A presunção de legitimidade, ela é o quê? Relativa. Ela é relativa. Se ela é relativa, ela é iuris tanto. A gente viu ali que ela é iuris tanto. Já a alternativa B é o nosso gabarito. Na questão. A alternativa B é a alternativa correta. Na questão 44, o gabarito lá da B dizia que a autoexecutoriedade, a imperatividade e a coercibilidade são o quê? São os atributos do ato administrativo. E dizia lá que, na alternativa B, que os atos administrativos são normalmente dotados de quê? Da autoexecutabilidade, da autoexecutoriedade. Então dizia lá que os atos administrativos são normalmente dotados da autoexecutoriedade, o que é verdade, porque são os atributos aqui do ato administrativo, do ato de polícia, a autoexecutoriedade, a coercibilidade, a imperatividade, os atributos do ato de polícia, né? Então, gabarito, letra B. Na letra C, está errado também. A letra C está errada, a alternativa C está errada, porque ele dizia que a exigibilidade é uma faculdade. A exigibilidade, o atributo de exigibilidade não é faculdade. O atributo de exigibilidade é obrigatoriedade, é obrigatório. Então, se o ato público ele é praticado, ele é publicado, ocorre a exigibilidade e o ato é obrigatório. E não é. A alternativa dizia que era facultativo, por isso que está errado a letra C. Já na letra D, dizia lá que todos os atos administrativos gozam da característica da autoexecutoriedade. E não é todos os atos administrativos que gozam da característica da autoexecutoriedade. Tem atos administrativos que não vai ter essa característica de imediato, porque nós temos vários tipos de atos administrativos. Lembrando, nós temos atos normativos, atos enunciativos, atos negociais. Então, nem todos os atos administrativos gozam de imediato dessa autoexecutoriedade. Tem alguns que sim, outros que não. Os que decorrem do poder de polícia, geralmente já tem, os que decorrem do poder de polícia, tem a autoexecutoriedade. E a coercibilidade, tem a imperatividade. Então, todas essas características. Por isso que a alternativa D está errada. Não são todos que têm a autoexecutoriedade. Né? A questão, a alternativa E, dizia lá na alternativa E, está errada. Por que está errada? Porque dizia que o administrado não pode recorrer do ato da administração. Se a administração pratica um ato, seja qual for o ato, ele estiver eivado de qualquer ilegalidade, ou o administrado achar que o ato foi abusivo, ele pode sim recorrer da prática daquele ato, contra aquele ato. Então está errada a alternativa E. Está errado. Agora vamos à questão do número 45. Na questão do número 45, o examinador trouxe a questão do conhecimento sobre a criação das empresas públicas, né,
e a criação dos órgãos públicos, das empresas públicas, da sociedade de economia mista, das empresas, das autarquias, e o conhecimento sobre a criação de autarquias. E ele queria saber do candidato, se era criado por lei, se era autorizado por lei. Vamos lá, e deu 5 incisos. No primeiro inciso, ele tratou dizendo que a empresa pública e a sociedade de economia mista eram criadas por lei específica. Está errado. A alternativa 1, o inciso, a alternativa 1 está errado, porque elas são o quê? Elas são instituídas, né, por lei, são autorizadas por lei. Elas não são criadas por lei específica. A empresa pública e a sociedade economista, elas são autorizadas por lei, são instituídas por lei. E depois elas são criadas por meio do seu estatuto da pessoa jurídica. Quando elas criam o seu estatuto da pessoa jurídica, o estatuto da empresa, que vai ter lá a parte da empresa, CNPJ, aí sim ela é criada, quando ela é registrada na junta comercial. Mas ela é o quê? Apenas autorizada por lei, instituída por lei, autorizada por lei. E não é criada por lei. Está errado a primeira alternativa. No inciso 2, no item 2, também está errado. Por quê? Dizer que a fundação pública ela é criada por lei e as suas áreas de atuação por lei específica está errado também. Porque a criação da fundação pública se efetiva por meio do seu registro na junta comercial. A lei apenas autoriza a sua instituição. A lei autoriza e ela é criada com base no seu estatuto social, na sua razão social, que registra lá e cria CNPJ, cria número. Então, a lei complementar é que vai dizer as áreas de atuação da fundação pública, mas ela não é criada por lei específica. Ela apenas é autorizada, a lei apenas autoriza. Então está errado no inciso 2. Inciso 2, o 1 está errado, o inciso 2 está errado. No inciso 3, está correto, é um dos nossos gabaritos, porque vai dizer que as áreas de atuação da fundação pública é instituída por quem? Por lei complementar. A lei complementar é que vai dizer as áreas de atuação da fundação pública. É o que prescreve o nosso artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal. Então eles queriam saber disso, queriam ver se o candidato estava atento a essas regras de criação da autarquia, da fundação pública, da empresa pública, da sociedade de economia mista. Então, essas regras do artigo 37, inciso 19. No inciso 4 aqui, também no item 4, também está correto. De direito privado, a pessoa jurídica de direito privado, a sociedade de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado, criadas sob a forma de sociedade anônima. Então está tudo correto. O inciso 4, que diz que a sociedade de economia mista é pessoa jurídica de direito privado, criado sob a forma de sociedade anônima. Está tudo certinho, tudo correto, inciso 4. No inciso 5, vai dizer lá que o regime jurídico de empresa pública e sociedade de economia mista é exclusivamente privado. Mas não, o regime jurídico de empresa pública e sociedade de economia mista, ele é misto. Tem regras tanto de direito privado como de direito público. Tem regras para o seu ingresso lá, você tem que fazer concurso público, regras de direito privado. E tem regras que tratam da parte financeira, a parte empresarial, é de direito privado. Então, é uma regra mista, está errado o inciso 5. Então, nosso gabarito é a letra D, que com base no artigo 37, inciso 19 da Constituição. E vai dizer lá que a lei cria as autarquias e a lei autoriza as demais, que é o que? A instituição de empresa pública, sociedade de economia mista, das fundações. E a lei complementar vai dizer as áreas de atuação da fundação. A lei complementar vai dizer as áreas de atuação da fundação. Então veja, nosso gabarito letra D. Vamos agora ao artigo 46, a questão. Vamos agora à questão 46, que foi a última questão de direito administrativo, tratou do poder de polícia. E você vê, essa questão foi anulada no gabarito, porque trouxe 2 respostas corretas. Nessa última questão, na questão número 46, a banca trouxe o tema poder de polícia, tema muito cobrado nos concursos da área policial. Então ela queria saber do candidato sobre algumas características do poder de polícia. Vamos lá, a alternativa A está errada. Por quê? Está errada
porque eles inverteram os conceitos. O primeiro é que seria de polícia administrativa, que foca no objeto, né, que tem o seu interesse no objeto, né, nos bens. Já o segundo é que seria polícia judiciária, o segundo que seria polícia judiciária repressiva, que foca nas pessoas. Então a alternativa A está errada. Na alternativa B, a empresa não pode, o poder de polícia, ser delegado, não pode. Mas a empresa pode auxiliar, a administração pública pode contratar uma empresa para auxiliar na instalação de meios para que o Estado exerça o poder de polícia, como a instalação de equipamentos de radar para fiscalizar a velocidade dos veículos. Então pode contratar a empresa não vai exercer o poder de polícia, mas ela vai apenas instalar equipamentos auxiliar o Estado no exercício do poder de polícia, entendeu? Agora, alternativa, a questão foi anulada porque tem duas alternativas corretas. A letra C e a letra D é a resposta. Letra C e letra D está correto. Letra C e letra D. Na letra C, ele traz como atributos do poder de polícia a autoexecutoriedade, a imperatividade e a presunção de legitimidade. Está correto, porque isso aí são características gerais de todos os atos administrativos. Seria mais específico se ele colocasse autoexecutoriedade, coercibilidade e imperatividade. São os três atributos do poder de polícia. Ele colocou de forma ampla a presunção de legitimidade de atos administrativos, então não deixa de ser também um atributo uma característica do poder de polícia. Por isso que está certo. Na alternativa D, os atos normativos configuram um ato de polícia, sim, porque está na esfera do ciclo ou do meio do ciclo de polícia, que é uma fase de polícia que é chamada fase de ordem de polícia. Então nós vamos ver aqui as fases de polícia, ou os ciclos de polícia, para vocês lembrarem e fixarem bem o assunto. A alternativa está errado, porque a cobrança de um imposto, de uma taxa, ela não é autoexecutável, porque a cobrança ela necessita de outras circunstâncias para que seja cobrada, ela necessita de outras situações, então ela não é autoexecutável, como um poder de polícia. Então está errado a alternativa E. Né? Lembrando que a polícia, o poder de polícia, divide ser polícia administrativa e polícia judiciária. E ainda alguns autores lembram da polícia ostensiva, separam ainda como polícia ostensiva. Mas aí uma minoria, porque na maioria, de forma ampla, de forma majoritária, os autores de direito administrativo, eles só trazem a polícia administrativa e a polícia judiciária. Veja só, a polícia administrativa, ela foca e incide nos bens, nos direitos, nas atividades. Então, a polícia judiciária, ela foca de forma repressiva nas pessoas. Então, essa é a polícia judiciária. E aí se divide esse poder de polícia. Então, diante do poder de polícia, nós vamos ainda ter, perante a administração, os chamados ciclos de polícia, ou etapas de polícia. Os ciclos de polícia, ou as fases de polícia, são as seguintes. Nós temos as fases de polícia, ou os ciclos de polícia, de ordem de polícia, ciclo de consentimento de polícia, ciclo de fiscalização de polícia e ciclo de sanção de polícia. Então, a nossa questão aqui da prova perguntou sobre o ato normativo, se ele se configuraria como um ato de polícia, do poder de polícia. Sim, por quê? Pode se configurar como um ato de poder de polícia, porque ele pode estar dentro do ciclo de ordem de polícia. Então, quando o policial ou o servidor administrativo ele emite um ato normativo, ditando uma regra que deve ser cumprida, ele está dentro do ciclo de polícia, na fase 1, que é a fase de ordem de polícia. Então, pode cair na sua prova a fase de ordem de polícia, fase de consentimento de polícia, fase de fiscalização e fase de sanção. Ok? Essa foi a aula de hoje sobre as 5 questões de direito administrativo da última prova de 2019. Vejo que o nível foi puxado. Muito obrigado. Até a próxima aula. Fica com Deus. Até mais.